Então vamos iniciar a parte 1 do módulo 1 do treinamento em Internet das Coisas, falando então do momento da Internet das Coisas. Para fazer a análise do momento de uma tecnologia em geral, mas aqui focando em Internet das Coisas, nós vamos utilizar essa ferramenta desenvolvida pelo Gartner, o Gartner, que é uma grande empresa de pesquisas de levantamento de dados nos setores de TIC, né, da tecnologia da informação e comunicação. Todos os anos eles então lançam essa ferramenta chamada de Hype Cycle para as tecnologias emergentes. Esse Hype Cycle que nós estamos vendo é bastante recente, ele foi lançado agora no segundo semestre de 2015 e é colocada todas as tecnologias que estão sendo bastante discutidas, né? Estão no hype. Hype é quando a tecnologia está sendo comentada, né? Quanto mais hype uma tecnologia mais ela está na mídia, mais ela está aí nas pautas. O Hype Cycle, para quem não conhece, vamos explicar rapidamente, ele é composto de 5 fases. A primeira fase, chamada de gatilho da inovação, é justamente quando uma tecnologia que ainda não é conhecida começa a ser introduzida pelo seu patrocinador. Um patrocinador pode ser um centro de pesquisa, uma universidade, uma empresa que está propondo aquela tecnologia que até então ninguém conhecia. A partir do momento que esse patrocinador ou esses patrocinadores vão divulgando a tecnologia, ela vai se tornando mais conhecida e ela vai subindo dentro do Hype Cycle, dentro daquilo que nós chamamos de hype, né? Mais e mais pessoas começam a comentar a tecnologia. Chega a um ponto que ela entra na segunda fase, que é o pico das expectativas infladas, como o próprio nome diz, é quando está todo mundo falando daquela tecnologia, todo mundo enxerga aquela tecnologia como uma grande promessa, como uma tecnologia que vai resolver inúmeros problemas e de fato começa a haver um descasamento entre o que a tecnologia consegue de fato entregar e daquilo que as pessoas enxergam o potencial. De fato que entra-se então na terceira fase, que é a fase do vale da desilusão, que é justamente quando as pessoas começam a perceber que a tecnologia tem problema, assim como todas as tecnologias possuem problema, existem desafios, de forma que muitas pessoas começam então a deixar aquela tecnologia mais de lado, né? Começam a comentar mais sobre outras, ela começa a sair um pouco da mídia, mas é também justamente nesse momento onde de fato as empresas, os players de mercado que acreditam naquela tecnologia vão investir, vão assumir a liderança e vão começar a resolver os problemas que a tecnologia possui, de forma a começar a entrar então no quarto momento do Hype Cycle, que é a subida da iluminação. Quando a tecnologia começa a se tornar madura, começa então a existir um casamento entre entrega e expectativa, de forma a ela chegar na quinta fase do Hype Cycle, que é o platô da produtividade, quando a tecnologia ela é adotada em larga escala, aquilo que a gente chama de mainstream. Todas as tecnologias tendem a ter esse comportamento, este padrão, e com a internet das coisas não é diferente. Quando a gente olha então nesse Hype Cycle bastante recente, onde que está a internet das coisas? Exatamente no topo. E isso já não é de hoje. No Hype Cycle do ano passado, de 2014, a internet das coisas também aparecia bem no topo do Hype Cycle, sendo bastante comentada, é uma tecnologia que tem grandes expectativas para ela. Isso é bom por um lado, mas por outro lado também mostra que ainda temos um bom caminho a percorrer e principalmente ainda vamos ter que passar pelo vale da desilusão, os problemas vão começar a se tornar mais aparentes até que de fato ela seja adotada. O Gartner estima, como a legenda indica, que a tecnologia vai chegar na sua maturidade, no platô da produtividade, entre 5 a 10 anos. O que é legal, o que é o mais legal da gente observar no Hype Cycle? É a gente tentar prever um pouquinho do futuro da tecnologia dentro deste padrão, baseando-se em outras tecnologias que já passaram por esse ciclo. Se a gente for pegar
um outro ciclo da internet, que é o ciclo do e-business, né, do comércio eletrônico, do negócio eletrônico, nós passamos exatamente por esse mesmo comportamento. Em meados da década de 90, a internet começa a se tornar amplamente utilizada, né, a internet comercial, começam a surgir então as primeiras empresas que vão propor fazer vendas online, utilizando a internet como plataforma. As primeiras empresas vão começar a ter os seus IPOs, vão para a bolsa de ações nesse período. As expectativas vão surgindo, de forma que em 2000 o e-business chega no seu pico, onde todo mundo enxergava como uma tecnologia que iria revolucionar totalmente a forma do varejo, a forma do comércio. Alguns já falavam que já não existiria mais muitas e muitas lojas físicas, porque tudo passaria para o mundo virtual. Olha como o pico realmente estava inflado. De forma que em 2000 a gente tem a chamada bolha da internet. É bastante emblemático, por exemplo, a Nasdaq, que vai atingir um recorde histórico de valor nos anos 2000, mas em 2001, logo na sequência, ela vai ter uma queda de 50% das suas ações. Isso significa que foram feitos grandes investimentos, grandes apostas nessas empresas, que depois o mercado não acompanhou e todo o retorno sobre o investimento esperado não se realizou. Porém, passado o vale da desilusão, a gente começa a ter, principalmente a partir do ano de 2002, 2003, 2004, novos modelos de negócio que aí sim começam a se tornar sólidos, começam a mostrar o seu verdadeiro potencial, até que ele vai passar então pela fase da subida da eliminação e o platô da produtividade. É legal a gente ver alguns exemplos. Talvez o exemplo mais emblemático seja o da Amazon. A Amazon, essa grande loja online, ela passou por todos esses momentos porque ela também se iniciou muito cedo, né? Em 94 ela teve o seu lançamento, em 97 ela já estava comercializando ações na Bolsa de Nova York. Ela vai passar pelo pico, só que perceba que apenas em 2001 a Amazon vai ter o seu primeiro trimestre com lucro, né, e um lucro bastante tímido de 5 milhões de dólares sobre uma receita que já chegava a 1 bilhão de dólares. E a Amazon vai começar a ter o seu lucro principalmente porque ela vai transformar o seu negócio totalmente em comparação àquele negócio de 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, em meados da década de 90. A gente vai ver um pouquinho mais à frente num outro exemplo. Repare como a Amazon, a gente fala que é um exemplo emblemático, porque o próprio preço da ação da Amazon negociada na bolsa apresenta esse mesmo comportamento do hype cycle, né? A empresa tem o IPO em 97, ela começa a ganhar visibilidade, mais pessoas querem investir na empresa, ela chega a um pico de valor de ação bastante inflado, todo mundo enxergava que ia ser um excelente negócio, de fato viria a ser, mas não de uma forma tão rápida e não de uma forma tão não realista como foi, de forma que ela passa pelo vale, né? Há uma desvalorização muito forte até o ano de 2002, quando a partir daí ela começa a se mostrar de fato sólida. Então olhe como o comportamento das ações segue exatamente o padrão que o Hype Cycle propõe. O próprio Google, né, a grande empresa da internet hoje, também foi fundada antes do pico, só que ela vai só ter as suas ações abertas em 2004, quando de fato começa a ficar mais claro o que é o Google, qual que é o modelo de negócio, como é que ele vai se rentabilizar. Então, principalmente dentro do conceito do AdWords, do Google como essa grande empresa de marketing que de fato isso foi pós-pico. Outros modelos de negócio, outros serviços que para nós hoje são tão corriqueiros, o Skype, o Facebook, o Netflix nessa modalidade de streaming de vídeo, todos vieram depois do pico. Todos negócios muito sólidos hoje, mas todos vieram depois do pico. Percebam como os negócios também se modificaram, né? A Amazon, que começou lá atrás vendendo livros, vendendo CDs, ela hoje tem na sua composição de receitas, aqui é um dado de 2012,
quase 50% vem da venda de eletrônicos. Olha como é uma transformação grande, né? A gente ainda enxerga a Amazon como aquela livraria online, aquela grande livraria, mas livros, apesar de ser a segunda receita dela, está apenas em 15%, já muito próximo de outras receitas, como produtos para casa, como cosméticos, esportes e assim vai. Agora, por que a Amazon se transformou? Em 1994 seria inconcebível ela começar vendendo produtos de alto valor agregado. As pessoas precisaram entender melhor a internet, entender melhor o e-business, ganhar confiança no e-business para começar a comprar produtos de valor agregado. Por outro lado, vamos ver o AdWords, que é o grande produto da Google, né, as palavras patrocinadas. Repara, o grande crescimento da receita que começa de fato a se tornar significativo a partir do ano de 2003, 2004 e 2004, quando o Google vai para a IPO. Também um negócio que era desconhecido ou não era popular, ou as pessoas não tinham toda a visibilidade como se tem hoje, um negócio que hoje passa de 60 bilhões de dólares no pico. Então, por que é interessante a gente utilizar o exemplo do e-business e observar essa questão do pico? Como nós vimos, o IoT hoje está no pico das expectativas infladas, no pico do hype cycle. Isso nos mostra que os grandes negócios em internet das coisas ainda não aconteceram, os grandes modelos de negócio ainda estão se desenvolvendo. A gente ainda não tem visibilidade de quem vai ser a Amazon, o Google, o Facebook do mundo da internet das coisas, o que é muito bom também, principalmente dentro dessa proposta do desafio, porque é o momento certo para as pessoas investirem, começarem a tentar atuar nesse mercado, nesse momento onde tudo ainda é muito aberto. Falando um pouquinho então da questão histórica, a primeira vez que o termo é cunhado, dizem, né, se atribui o termo ao profissional Kevin Aston, que é um profissional do mundo de RFID, e ele vai utilizar o termo muito numa pegada, muito numa visão exatamente do RFID, né, das coisas tendo informações e as coisas mandando informações para a internet, né? A partir desse momento você sabe onde está um dado container, uma dada caixa num processo de transporte, você sabe até onde está a chave do seu carro a todo momento, porque as coisas mandam informação para a internet. Essa é uma definição bem legal, bem interessante, mas a gente tem que se questionar. Isso não é uma volta para a Web 1.0? A Web 1.0, que era aquele começo da internet, né, da década de 90, do início dos anos 2000, onde nós utilizamos a internet muito para buscar informações. Aquela internet que você utilizava simplesmente para ler o teu e-mail, você utilizava para ler uma notícia num portal, muito de uma via de mão única. As pessoas colaboravam muito pouco, mas iam para a internet para buscar informações. Um conceito talvez mais abrangente e bem mais antigo, que ainda obviamente não utilizava o conceito de internet das coisas, é este do Nikola Tesla, né? Um grande inventor, um grande visionário do início do século XX, o pai da corrente alternada, que ele enxergava exatamente esse mundo das coisas conectadas, através da tecnologia sem fio. E aí sim a gente começa a ter uma via de mão dupla, as coisas interagindo. É claro que a gente não imagina um mundo como a piadinha que fala, mas sim, as coisas conversando entre si, as coisas conversando com as coisas conversando com as pessoas com as coisas, as pessoas com as pessoas. E esse é o conceito da Web 3.0. Essas três ondas a gente tem de uma forma mais clara neste gráfico aqui. Quais foram as três ondas da internet? A primeira, a internet comercial, que teve a sua estabilização em mais ou menos 1 bilhão de locais conectados. Aqui a grande estrela é o computador pessoal, né? As pessoas começando a ter computadores nas suas casas, as empresas começando a ter computadores conectados, e isso convergiu no mundo de mais ou menos 1 bilhão de lugares, de sites conectados. A segunda onda da internet, ela vem muito pautada em cima do mobile, a grande plataforma é mobile, mas também com novas tecnologias como mídias sociais, como tecnologias como web services, que permitiram então as pessoas estarem mais conectadas, e não só mais conectadas, mas também produzindo conteúdo. Da mesma forma como aqui nós estamos produzindo esse conteúdo do treinamento, você também pode produzir o seu vídeo, mandar na internet, você pode fazer os seus posts nas mídias sociais e assim vai. Essa segunda onda, estima-se que ela vai convergir por volta de 5 bilhões
de coisas, de pessoas conectadas, né? Que é muito o foco na pessoa. No mundo de mais ou menos 7 bilhões de pessoas, é razoável a gente estimar 5 bilhões de pessoas conectadas. E agora nós chegamos na terceira onda, que é as coisas conectadas, as coisas na internet, e notem que pelo menos se espera uma ordem de magnitude acima. Existem muito mais coisas do que pessoas no mundo, então bilhões e bilhões de coisas conectadas. Muito se fala, e a gente tem dados diversos, às vezes bastante discrepantes. É legal a gente ter uma foto do tamanho da internet das coisas hoje. Quantos objetos hoje já fazem parte da internet das coisas? O primeiro gráfico que nós temos acima é um gráfico também provido pelo Gartner, que eu acredito que é bastante realista, e no ano de 2015, acredita-se que vai se fechar o ano de 2015 com um pouco menos do que 5 bilhões de coisas conectadas. 4 bilhões e 800. Ao mesmo tempo, nós também temos outros equipamentos conectados à internet, claro, os computadores, os desktops, os notebooks, os tablets, os smartphones, que são coisas também, mas são coisas muito específicas, são coisas de interface, que fazem interface homem-máquina, para as pessoas se conectarem na internet. Então a gente tem que excluir esses objetos da internet das coisas, porque o objetivo desse objeto é colocar as pessoas na internet, fazer com que as pessoas conversem e não as coisas. Com relação a esse mercado, também se estima-se mais ou menos um número de 4 bilhões de dispositivos de acesso à internet, e nós também temos nesse terceiro gráfico mais à direita outras coisas conectadas. Aí sim são coisas, mas no conceito de machine to machine, coisas que não utilizam a internet para comunicar. Também estimado aí em mais ou menos 4 bilhões de dispositivos que se conversam, mas não através da internet. Então, para fechar essa primeira parte do nosso treinamento, do módulo 1, vamos tentar definir o que é a internet das coisas. Essa referência que está abaixo, ela é bastante interessante para quem quiser se aprofundar. Nós recomendamos. E ele começa falando de uma definição que diz que a internet das coisas é essa interconexão através da infraestrutura existente da internet entre dispositivos dotados de computação embarcada e unicamente identificados. Até essa primeira parte da definição eu acredito que todo mundo entende, é bastante claro. São objetos que se valem da internet, da tecnologia da internet, da infraestrutura da internet para conversar, e para isso eles precisam estar identificados, eles precisam ter computação embarcada. Agora, se espera-se mais da internet das coisas, e aí começa a falar de um oferecimento de conectividade avançada que vai além da comunicação machine to machine tradicional, e aí cobrindo uma variedade de protocolos, domínios e aplicações. É esse ir a mais que a gente vai focar ao longo de todo o nosso EAD, mas em especial na segunda parte deste módulo.